Alguém aqui já pagou a matéria do professor Lanzilo? Direito da propriedade industrial e direito autoral? Não, ninguém? Por favor, alguém levanta a mãozinha. Isabelle, né? Ô, Isabelle, eu vou judiar de você hoje. Então, vamos lá. Pera aí, deixa eu Jorge, compartilhar a sinto tela. muito. Por favor, não conte comigo. Vai dar certo. Segura só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Jorge, só para me poder pagar no próximo semestre, qual o nome da disciplina mesmo que você disse? Se eu não me engano, está registrada no CIGA como propriedade industrial e direito autoral. Algo do tipo, eu não me lembro direito como que é, né? Eu acho que é ao contrário. Eu acho que é direito autoral e propriedade Propriedade industrial, intelectual. né? Pronto, perfeito. Cadê? Obrigado. Nada? Pera aí. Gente, tá dando para ver a apresentação cheia? Tá, né? Pronto, perfeito. Gente, como é que eu organizei aqui, né? Primeiro a gente faz uma revisão do que é a matéria da propriedade intelectual, né? E depois a gente entra no direito internacional propriamente. Então vamos começar aqui. Pronto, vamos lá. A primeira questão, né, disso daí seria justamente a metáfora do farol. Queria perguntar aqui para minha amiga Isabelle, já que ela está aqui na minha frente. Doutora Isabelle, me diga uma coisa. Imagina que você ganhou uma herança aí gorda, certo? Um parente seu bem rico, faleceu, deixou 500 mil reais para você. E chegou alguém falando assim, rapaz, construa um farol. Aí você vai pesar aqui as possibilidades, né? Por que danado eu faria isso, homem? Aí você vai e pensa, eu tenho dinheiro para fazer isso? Né? É barato construir um negócio desse? Com 500 mil reais, assim, você acha que você consegue construir uma casinha ali, um farol? Olha, eu tenho ideia, não, sou péssimo em dinheiro. Mas é para dizer o quê? Que sim ou não? Não, tipo, se você tiver dinheiro, se você tiver esses 500 mil reais, acho que é seguro dizer que, assim, pra você construir um negócio desse, você vai gastar os 500 mil tudinho. Não vai Tudinho. sobrar nada, né? Então, assim, Também. não é confortável, né? Dá pra você construir, dá, mas não é exatamente confortável. Agora me diga uma coisa, como é que você vai recuperar esse dinheiro? Não sei. Pois é. Porque, né, o farol, ele serve uma utilidade, né? Ele é um bem público, ele consegue ser útil a muita gente. Você tá numa baía ali que tem muitas pedras, muitos navios vão usar o seu farol. Agora você não consegue especificar, né? Você, tipo, ele tá lá, ele tá produzindo luz, ele tá dando um bem para todo mundo, mas você não consegue especificar quem tá usando ele. E isso não é muito eficaz, né? Isso não é muito interessante. Se você constrói um celular, se você constrói um telefone, você sabe exatamente quem é que vai. Você sabe exatamente que uma pessoa vai comprar aquele celular, vai usar para um fim específico, e você vai ter ele muito bem individualizado. E outra coisa, o uso de uma pessoa interfere no uso de outra. Ou seja, aquele celular, idealmente, ele vai ficar com uma pessoa só. Ele não vai ser compartilhado. Já o farol, não. O farol, 200 pessoas podem usar, isso não é problema algum. E, por fim, dá para cobrar? Você consegue cobrar individualmente, assim, a pessoa que usa aquele farol? É igual a pessoa que usa a luz do poste, né? Você não consegue cobrar individualizadamente, assim, a pessoa que usa a luz do poste. Então é complicado isso daí, né? E isso acontece justamente porque o farol é um bem público. Então, o que acontece? Por ser um bem público, a propriedade intelectual também tem essas três dimensões, certo? Que é o quê? Não rivalidade, o meu uso não exclui o uso de outra pessoa, certo? Quer dizer, desculpa, a não rivalidade é o meu uso não impede o proveito de outra pessoa. A não exclusão, que é difícil, mas não impossível excluir alguém, certo? Então, assim, eu posso impedir alguém de usar a luz de um poste?
tecnicamente, talvez, né? Posso impedir a mobilidade de uma pessoa para ela não se utilizar daquela luz, mas assim, é complicado fazer isso. E por conta dessas duas questões, porque ela é não rival e ela é não excludente, nós também temos uma coisa que chamamos de dimensão da política pública, ou seja, veja que há uma natural falha de mercado aí, certo? Quem que quer produzir um bem que você não consegue individualizar e você não consegue excluir os outros de tomar, de apropriar para si? Imagina que você escreve um livro e não existe um sistema de direitos autorais. Qualquer pessoa poderia se apropriar daquilo ali, fazer cópias e revender e ganhar muito dinheiro com seu esforço. Então, assim, é um bem público que é difícil individualização e é difícil de cobrar. Então, por conta disso, para estimular a produção desses bens, para estimular a produção desses ativos intelectuais, a gente precisa de uma política pública, a gente precisa de um incentivo para que isso aconteça, certo? Isso é pacífico? Essa questão da política pública é pacífico? Quase. Ainda tem autores que não aceitam isso, que não acham que seja assim. Tem um que chama Kinsella que não concorda de jeito nenhum com isso daí, um americano, mas assim, no geral, isso aí é uma coisa que assim é bem aceita e faz um grande sentido, né? Faz assim uma lógica interessante. Então vamos para frente. Então tá. Quais são as 3 modalidades de API, certo? São 3 macrogrupos. Agora, vamos lá. Os macrogrupos são propriedade industrial, direitos autorais e proteção sui generis. Quando a gente estava falando da matéria do professor Lanzillo, ela chama daquele jeito por um motivo específico, né? Se o nome fosse propriedade intelectual, teria de incluir tudo, mas não é. Lá a gente só tem proteção da propriedade industrial e dos direitos autorais, certo? Então, vamos lá. Propriedade industrial é o primeiro tipo de proteção a uma propriedade intelectual que surgiu, certo? Depois a gente vai falar um pouco da história, mas é importante saber que isso daí surgiu em 1623, se eu não me engano, com uma lei inglesa, chama Statute of Monopolies. E o que acontece? Propriedade industrial protege invenções, melhoramentos técnicos e outros bens incorpóreos úteis à indústria, certo? Então, o que tem por aí? Patentes, modelos de utilidade, desenho industrial, marcas. Então, tudo que é útil à indústria geralmente vai ficar encaixado em propriedade industrial. Direitos autorais já são o que a lei brasileira, pelo menos, chama de criações do espírito. Ou seja, expressões, certo? Então, o que for expressão, o que for marcado pela expressão, vai ficar na esfera de direitos autorais. E o que é a produção sui generis? É o que sobrar. É justamente o que sobrar. Então, uma coisa interessante a se notar é que a proteção sui generis, ela pode envolver coisas que normalmente se encaixariam nas outras. Por exemplo, no Brasil, os cultivares são considerados uma proteção sui generis. Mas me diga uma coisa, uma espécie modificada de planta, isso não é útil à indústria, não? Isso não é muito útil à indústria, não? Isso é útil pra caramba pra indústria. Tem indústria agronegócio, vive disso. Mas por que que no Brasil é sui generis? Por conta da dimensão de política pública. Porque o legislador aqui entendeu que seria melhor dar um regime diferenciado para os cultivares do que seria para uma patente. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, cultivares são protegidos como patentes. Lá são o que chama de plant patents, se eu não me engano. Mas então, assim, essa proteção sui generis é residual. É o que sobrar que a política pública não classificar como algum das outras duas, certo? Proteção de software, por exemplo, nos Estados Unidos, novamente, é protegido por direitos autorais. Por quê? Porque software é linguagem, software é uma expressão. Então, lá é protegido por direitos autorais. Aqui, não. Aqui, a gente criou, pela lei, se eu não me engano, é a 9.609, um regime específico de proteção para o software, que ainda tem muita coisa do direito autoral, mas não é exatamente uma proteção por direitos autorais. Mas vamos lá.
Então aqui a gente tem, por exemplo, eu trouxe essas 4 porque são as 4 mais conhecidas, né? As mais comuns. De direitos da propriedade intelectual, certo? Essas 4, elas são espécies, elas estão incertas naqueles macrogrupos lá atrás. Por exemplo, patentes e marcas são propriedade industrial, direitos autorais é choque, direitos autorais, e segredo de negócio pode ser entendido como propriedade industrial, mas também sinceramente, eu vejo como uma questão sui generis. Por quê? Porque segredo industrial tá previsto muito timidamente na lei de propriedade industrial, mas não foi criado não foi criado especificamente uma normazinha bonitinha como tá lá para as patentes. Ela é uma criação meio que da interpretação da lei. É meio doideira, mas eu julgo que vocês lerem vai fazer sentido. Então, vamos lá. Então, a primeira são patentes. Alguém aí que já pagou a matéria, se lembra o que é patentes? Não? Lembro que eu choro, viu? Mas vamos lá, então. Patentes, elas são justamente para melhoramentos técnicos, certo? Elas são invenções que, por meio da concessão de uma patente, você ganha 20 anos a partir da data de depósito. A gente vai falar disso daí. Mas o que é? Você ganha um monopólio artificial sobre um melhoramento técnico, sobre uma coisinha legal que você criou para explorar aquilo no mercado, certo? Imagina que eu botei assim 180 milhões de reais para fazer uma nova droga, para fazer um Tilenol que tem um gosto legal. E esses 180 milhões, se eu não tivesse uma patente, meu competidor poderia, na hora, pegar ali e, sem investir nada, produzir a minha droga e ganhar muito dinheiro com isso. E eu que tive custos ia sofrer pra caramba. Então, vamos lá. Esse é o objetivo das patentes. Premiar inventividade, premiar novos melhoramentos técnicos, novos melhoramentos ou novas criações técnicas que tenham utilidade para a indústria. E vamos lá, elas precisam ser concedidas, ou seja, elas têm uma dimensão tanto privada quanto pública, ou seja, pública porque primeiro você precisa pedir ao Estado a concessão desse monopólio, então você vai lá e é uma relação de direito administrativo. Depois que você tem a patente, se torna uma relação privada, é um título de propriedade que você ganha. Então, elas precisam ser concedidas. Você tem 20 anos de proteção a partir da data de depósito. O que é a data de depósito? É a data em que você chega lá e pede. Diz lá o que você inventou, faz um documento todo bonitinho lá, chega para a administração pública e fala: pessoal, eu inventei isso daqui, me dá um monopólio aí, brother. Isso daí é a data de depósito, é o dia que você pede. Se vocês tiverem alguma questão, pode deixar no chat que eu vou lendo. Eu vi agora que tem aqui umas coisas no chat. Vamos lá. Cadê? Certo. Direitos autorais. Eu acho que eu deixei alguma coisa, né? Das patentes, sem falar. Sim. Então vamos passar aqui. Direitos autorais, certo? Direitos autorais, como eu disse, eles vêm da expressão, eles vêm da criação do espírito, como chama a lei brasileira. O que você criar, o que for ser uma piada, um texto, não sei, um musical, qualquer questão assim que você criou, que é uma expressão sua, você tem direito àquilo ali. Qual que é o negócio? Você só tem direito àquilo ali. Aqui, como eu disse no último tópico, você só tem direito àquilo ali na medida da sua expressão, na medida da sua criatividade. Ou seja, eu não posso escrever um livro sobre a Segunda Guerra e impedir qualquer outra pessoa de escrever um livro sobre a Segunda Guerra. Entendeu? É uma coisa que te protege na medida da sua expressão, certo? E existem limitações a isso, claro. Você pode fazer paródia, você pode fazer isso por conta de uma doutrina comum ao common law, mas que foi incorporado para o nosso ordenamento pela lei de direitos autorais, que é a questão do fair use. Não tem esse nome na lei, mas o princípio é basicamente o mesmo, certo?
Mas vamos lá. Diferente das patentes, eles não precisam de registro aos direitos autorais. No momento em que você criou aquilo ali, no momento em que você aquilo ali é seu. Então vamos lá. Eles são garantidos a partir da criação e a proteção acaba em 70 anos depois da morte do autor. Tem alguém falando aí? Com força. Cadê? Acho que deu agora, né? Bom. Mas vamos lá. A proteção acaba em 70 anos a partir da morte do autor, né? Então é muito tempo. É muito, muito tempo que você vai ter esse direito autoral. Seus netos, seus bisnetos vão aproveitar esse direito autoral. Vamos lá, então. Pronto. As marcas, né? As marcas, elas são sinais distintivos que ligam um produto ou um fornecedor de serviço a um fornecedor, né? Eles ligam um tal serviço a um fornecedor. E para que existem as marcas? Para poder ajudar o consumidor a entender aquilo ali que ele está trazendo. Imagina se você abrisse o Mercado Livre agora e você tivesse 700 fabricantes de iPhone, que não fosse a Apple. Você ia provavelmente escolher pelo menor preço, né? Causando uma queda em qualidade, o que não é interessante para fins econômicos. Então, né, você traz as marcas como uma proteção, claro, ao branding, né, a questão de confiança da marca e de valorização da marca, mas também é primariamente um benefício ao consumidor que aquelas marcas existam, porque você vai saber qual a qualidade que você pode esperar daquele produto, qual o tipo de produto você está consumindo. O Saulo coloca aqui que tem uma doutrina chinesa que defende o plágio explícito, afirmando que cada obra é diferente e tal uma melhora / incorporação. Rapaz, eu não conheço a doutrina chinesa, mas me parece algo realmente plausível para ser defendido sobre o prisma certo, né? Eu não sei disso porque é complicado você defender o plágio explícito, porque toda obra autoral tem uma dimensão de... Tem autores que dizem que é uma dimensão personalíssima, né? Tem uma parte de você foi lá para dentro, então você teria um direito a manter a integridade daquela obra, né? Manter meio que manter a honra da obra, né? Algo desse tipo. E no Brasil nós temos isso, chama de direitos morais. E também tem a questão meio que da justiça laboral, né? Você colocou muito tempo naquilo ali, esforço, etc. E para alguém apropriar-se daquilo ali, tem gente que diz que seria antiético, né? Mas é uma discussão que se tem muito e, assim, isso não vai acabar tão cedo, né? Mas vamos para lá. E por fim, tem um segredo de negócio. No Brasil, como eu disse, eles são uma Constituição interpretativa, ele não tem um respaldo específico na lei de propriedade industrial, mas o que acontece? O segredo de negócio, ele aplicava informações sigilosas indispensáveis à condução do modelo de negócio, certo? Então, o que acontece? Você imagina a fórmula da Coca-Cola. A fórmula da Coca-Cola poderia ter virado uma patente? Provavelmente, desde que ela desde que ela fosse satisfatória aos 3 crivos de patenteabilidade, né? Novidade, aplicabilidade industrial, aquelas questões, poderia virar uma patente. Mas qual o problema disso? Com 20 anos, na melhor das hipóteses, teria virado domínio público. Qualquer um poderia fazer sua Coca-Cola. Então, o que acontece? O segredo do negócio, ele é estrategicamente usado para um bem incorpóreo que não seria interessante patentear, porque você quer explorar aquilo ali por muito tempo. Então, se esse for o caso, como que você se protege disso? Você faz os chamados NDAs, né? Você faz esse Non-Disclosure Agreements, contrato de confidencialidade, né? E você se protege contra pessoas que possam revelar aquele teu segredo industrial. Você precisa demonstrar que você efetivamente se protegeu.
que você tomou medidas para que aquele segredo continuasse sendo segredo. E você precisa demonstrar também que esse segredo é importante para o seu negócio e a sua revelação, né, ele virar domínio público, vai causar um prejuízo para o seu negócio. Seu negócio não vai ser tão mais valioso quanto ele era se essa informação vier ao público, né? E por isso a proteção ao segredo do negócio é um pouco mais, é um pouco menos forte. Por quê? Porque você não tem como, por exemplo, se alguém viola minha marca, eu posso pedir para eles pararem e nunca mais usarem. Se alguém viola minha patente, eu posso pedir lucros cessantes, eu posso pedir um dinheirama. E a minha patente vai voltar a ser respeitada depois disso. Mas segredo do negócio, como é que eu vou pedir pro povo esquecer? Entende? Então é uma proteção meio que falha. Por quê? Porque eu não vou poder pedir para a pessoa esquecer. Aquilo ali vai virar informação pública. Eu vou poder tirar um dinheiro aí de quem revelou, vou poder fazer um estardalhaçozinho, mas vai ser controlado de um jeito ou de outro, né? Mas bom, vamos então agora seguir aqui, certo? E no plano internacional, como é que essas coisas funcionam? Como é que esses negócios funcionam? Para a gente começar a falar do direito internacional, da propriedade intelectual, é interessante que a gente comece a saber como surgiu essas questões. Por quê? Porque o direito internacional da propriedade intelectual primeiro começou com muita arenga. Então, né, vamos lá. No século XIV, lá em 1300 e danado, não existia propriedade intelectual como hoje conhecemos. O que começou a plantar essa ideia? Era uma concessão migratória. Engraçado, porque a gente não espera que um negócio que hoje é visto como quase um ramo do direito privado, uma coisa que é ali muito ligada ao empresarial, começou com uma concessão migratória. Começou com gente, com a coroa inglesa, trazendo trabalhadores estrangeiros para praticar seu comércio na Inglaterra. Então alguém tinha algum comércio que precisava de uma expertise, alguma questão assim, a coroa inglesa vinha e falava, rapaz, vem aqui para Inglaterra. Sem... Tá entendendo? Você trazia a expertise de fora para melhorar o seu mercado interno. E é assim que começou essa questão de trazer conhecimentos, né, estrangeiros. Mas não existia monopólio, não existia essa proteção mercadológica que hoje conhecemos. Quando que começou? No século XV, que aí houve a concessão de monopólios individuais para que pudessem importar inovações e contribuir com a economia inglesa. Mesmo princípio, só que agora os meios são diferentes. Ao invés de melhorar questão migratória, agora você recebe monopólios, agora você recebe uma reserva de mercado para que você explore aquela sua invenção que geralmente vinha de fora, né? Então, o que acontece? Qual era o grande problema disso daí? Você tinha monopólios, você tinha ali uma reserva de mercado, mas essa reserva de mercado não era regulada por uma lei, era uma concessão diretamente da coroa. E qual que é o problema disso? Era meio que arbitrário, né? Imagina aí. Você chega lá, você fala, rapaz, eu tenho esse negócio aqui muito legal, inovação, assim, o pessoal daqui desse teu mercado vai adorar, mas eu não quero outra pessoa me copiando, não. Eu quero uma exclusividade disso daqui. Então, nessa época, os monopólios duravam 14 anos, a partir da concessão, não do depósito, e eram diretamente, né, concedidos pela coroa. E você precisava pagar uma taxa absurda, muito grande, para que esse monopólio fosse concedido. E o que acontecia no plano real, né, no plano do cidadão? Para isso, para a coroa, era só vantagem. Por quê? Porque você arrecadava dinheiro pra caramba com isso daí. Arrecadava muito dinheiro. Você tinha uma invenção, uma novidade, né, surgindo no seu mercado, e ninguém ia culpar a coroa por conta disso. Por quê? Porque ninguém ligava para isso daí. Quem que culpava? Culpava o monopolista, culpava a pessoa que trouxe o invento. Porque ele que trouxe aquele negócio, ele é o único que pode explorar. Então, o custo acabava sendo repassado para o consumidor se zangava, não com a coroa, mas com a pessoa que trouxe aquele invento, né? E o que acontece? Por que essa forma de desenvolvimento tecnológico foi se popularizando, os monarcas começaram a usar esse artifício o tempo inteiro. Então era muito monopólio sendo concedido. E por conta disso,
por conta disso, o pessoal começou a ficar, não dá para ser assim, não. Não rola ser assim, não. Isso está muito discricionário, a gente precisa regular isso daqui. Então, em 1623, se eu não me engano, tá aqui no século XVII, então eu vou imaginar que é ali na redondeza de onde eu falei, surgiu o Statute of Monopolies. Não como uma forma de aumentar os monopólios, mas justamente como diminuir. Ele trouxe diretrizes do que poderia ser concedido e do que não poderia ser concedido. Então, a partir disso daí, já vinha se solidificando ali uma legislação patentária na Inglaterra, certo? E você imagina que um país, para ter uma legislação patentária, para ter um rito de concessão patentária, isso daí eles já estão num patamar de desenvolvimento tecnológico elevado, eles já estão ali sacando como eles precisam andar com isso daí. Tem um grau de modernidade nisso daqui. Até hoje a gente usa princípios que foram introduzidos nessa época. Mas outros países na Europa não estavam assim. Não estavam nem um pouco nessa fase, eles estavam muito atrás, caso o que acontecia na França. Então, como é que a França procurou se desenvolver? Pelo menos ali no começo do século XVIII. Estavam atrasados em relação à Inglaterra e precisavam chegar junto, precisavam melhorar ali como eles estavam fazendo o negócio deles, né? Então, o que eles fizeram? Eles promoveram o desenvolvimento tecnológico fazendo, né, concessões também, monopolistas, mas com uma grande vírgula. Eles não adotaram a legislação, como aconteceu com a Inglaterra, pelo menos não a princípio. Como eles faziam? Mesmo jeito que fazia antes. Concessão diretamente da coroa. Com pouca transparência e com discricionariedade do tipo de monopólio que você ia receber. Ele podia dar o monarca podia dar aquilo ali pelos anos que ele quisesse. Se ele quisesse dar 2 anos, ele dava 2 anos. Se quisesse dar 10 anos, dava 10 anos. Se quisesse dar 50 anos, dava 50 anos. Mas era discricionariedade dele. Mas o que aconteceu no século XVIII? Na minha querida França, a Revolução Francesa. E o que tinha na Revolução Francesa de muito presente? Questão do justnaturalismo, né? Todo homem é igual e tem direitos inalienáveis, pipipipopopó. E o que se tinha antes que mudou com a legislação da Revolução? Antes, isso era uma ferramenta, essa questão de concessão de monopólios, era uma ferramenta explicitamente para desenvolvimento tecnológico. Não tinha nenhum grau de recompensa, assim, benevolência. Meu filho, que você, tão bonitinho, você fez isso aqui, deve ter dado um trabalho. Minha nossa, toma isso daqui para você recuperar seus custos. Não. Isso aí era 100% pragmatismo da coroa francesa para poder se desenvolver tecnologicamente. Tanto é que as pessoas que recebiam esses monopólios não eram não eram inventores por si. Eles eram pessoas que, por acaso, tinham know-how. Imagina que um inglês inventou uma máquina, criou uma fábrica na Inglaterra e usou aquela tecnologia ali por um tempo. Imagina com um funcionário dele, alguém nada a ver, viu uma oportunidade, sabia como aquela máquina funcionava, foi para a França, falou, rapaz, olha essa tecnologia aqui, muito show, né? Me dê aí um monopólio. Ele não inventou nada. Ele aprendeu por acaso como aquilo ali funcionava, foi para a França e ficou rico. E ganhou muito dinheiro. Então o que acontece? Com a Revolução Francesa, eles colocaram um basta nisso. Por quê? Porque eles perceberam e eles queriam encorajar os inventores. Então só quem realmente tinha feito aquele invento, quem merecia, poderia ter um monopólio, certo? Então daí a gente sai de um viés utilitário, a gente sai daquele pragmatismo para ir para uma questão mais de merecimento, de tipo, você vai ter direito aos frutos do seu trabalho, certo? Então, isso daí foi uma grande mudança que veio com a legislação da Revolução Francesa. Sendo que anos depois, 1844, houve uma nova reforma patentária. Por quê? Porque tinha uma necessidade de integrar inventores estrangeiros. Ou seja, com a questão da Revolução Francesa e tal, não era mais aquela questão desenvolvimentista, nossa, vamos embora, vamos trazer coisa para cá.
E eu não quero saber se é um inventor, se é... Não, não tinha mais isso, sabe? Então, a partir de 1844, o que aconteceu? Eles abriram o mercado e falaram, inventores de outros lugares? Inventores. Podem vir para a França e trazer aqui suas invenções, vocês vão ter um monopólio. Mas, contudo, entretanto, vocês precisam fabricar aqui na França o que vocês fizerem. Então tinha essa dimensão. Mas o que acontece? Eles deram paridade para os inventores de fora. Os inventores de fora valiam tanto quanto os inventores franceses. E isso daí, 40 anos depois, foi o que deu origem ao primeiro tratado na matéria de propriedade intelectual, certo? O primeiro tratado internacional na matéria de propriedade intelectual foi a CUP, que é a Convenção Unionista de Paris, que é de 1883, né? E a CUP, como acontece com diversas outras legislações na matéria de propriedade intelectual, é um tratado de harmonização. Ou seja, ele estabelece padrões mínimos que todos os países signatários da CUP devem seguir, certo? Então, isso acontece muito. Tratados em matéria de propriedade intelectual quase sempre são tratados de harmonização, certo? Tem outros tratados que estabelecem sistemas, mas assim, em peso, o que acontece são tratados de harmonização legislativa. Então, vamos para frente. Certo. Seguindo aí na linha do tempo, a gente tem a Convenção de Berna, 3 anos depois da CUP, bem rapidinho, que é o quê? A CUP foi Convenção Unionista de Paris para a proteção da propriedade industrial. Convenção de Berna é o quê? Direitos autorais. Então você vê que já há uma necessidade de proteção internacional dos trabalhos autorais também. Tem em 1880, na década de 1880, tinha uma vontade muito grande internacionalista de harmonizar os seus ordenamentos. Por quê? Porque ninguém queria aceitar o que vinha de fora. E aí, para tipo, integrar tudo, ser uma questão assim mais econômica, começou a vir esses tratados para tentar integrar diferentes pessoas de diferentes ordenamentos, né, de diferentes origens nacionais, né? E o que acontece? A CUP e a Convenção de Berna foram os 2 primeiros tratados em propriedade intelectual, certo? Propriedade industrial e direitos autorais, respectivamente. Só em 1967 foi que surgiu o MPI, certo? O MPI, inclusive, surgiu primeiro, né? A primeira função da OMPI foi justamente reger, foi verificar o cumprimento, verificar quem está cumprindo, quem está descumprindo, as 2 convenções do século XIX, né? As 2 convenções, a CUP e a Convenção de Berna. Então, a gente tem aqui alguns dos principais tratados que são administrados pela OMPI, né? Que são a CUP, de 1883, Convenção de Berna, 1886, o Tratado de Cooperação em Patentes, que é muito importante. Se você viu uma patente gringa, provavelmente ela foi feita via PCT. E o Protocolo de Madrid, que é de 1989. Ele é muito antigo, na verdade. O Tratado de Madrid, ele é muito, muito antigo. Se eu não me engano, ele é de 1920, algo bem... Ele é muito antigo. Mas o Protocolo de Madrid, ele é mais novo, certo? O Protocolo de Madrid se refere a marcas, no caso, né? É específico para marcas. Então, vamos para frente. Pronto. E, em 1994, apareceu o maior acordo em matéria de propriedade intelectual até hoje, certo? Que é justamente o Acordo TRIPS. O Acordo TRIPS ele foi feito na rodada do Uruguai, que foi assim um dos maiores eventos diplomáticos da história. Rodada do Uruguai foi onde foi instituída a OMC também. E, se eu não me engano, eles discutiram lá provisões do GATT, né, do General Agreement,
Eu não me lembro do acrônimo, mas assim, foi se eu não me engano, lembro que eu vi isso em algum lugar, mas algo assim, mais de 60 protocolos, tratados surgiram na rodada do Uruguai, então foi muito influente esse evento diplomático. E o TRIPS é só o anexo 1C dos tratados dos tratados feitos na rodada do Uruguai. Então, veja, ele é apenas uma partezinha. E é importante notar também que o TRIPS, embora ele seja de matéria de propriedade intelectual, ele não é da OMPI, ele é da OMC, certo? A OMPI atua como um órgão consultivo no TRIPS. E se você for no site da OMPI, eles vão ter lá reuniões, eu não me lembro qual o periodismo que eles fazem, mas assim, periodicamente eles têm reuniões para tratar sobre o TRIPS, mas quem rege, quem administra realmente o TRIPS é a OMC. E no TRIPS, eles falam de basicamente tudo. Eles falam de patentes, direitos autorais, marca, desenho industrial, indicações geográficas, segredo de negócio, topografia de circuito integrado, um negócio muito obscuro. No Brasil tem pouquíssimos registros de topografia de circuito integrado, mas trata por lá também de práticas anticompetitivas. Então, assim, o TRIPS, ele é muito abrangente, certo? Se você for dar uma olhada no TRIPS, você vai ver que, assim, ele é grandinho, mas ele abarca muita coisa. O que você imaginar de matéria de propriedade intelectual, ele provavelmente vai ter. Então, vamos lá. Aqui eu queria já ouvir vocês, certo? O que eu chamei essa sessão de resolveu tudo? Porque, como tem muito tratado em matéria de propriedade intelectual, muitos tratados, e a maioria deles é de harmonização, o TRIPS também é um, você imagina assim, então os sistemas de propriedade intelectual devem ser parecidos, né? No mínimo parecidos. Porque, né, se tem tanto tratado e a maioria deles é de harmonização, então, né, imagina que seja parecido as coisas. Então, vamos lá. Direitos morais, certo? É uma questão que ainda está controvertida. Por quê? Direitos morais são os direitos do autor de manter a integridade de sua reputação e da integridade de seus trabalhos. Por que isso ainda é controvertido? Vamos lá. Pronto. Esse velho sorridente aí é um arquiteto alemão, certo? E o prédio que está atrás dele é a Estação Central de Berlim. Professor Marco está por aí? Estou por aqui. Ô, professor. Esse caso aqui é curioso. Eu queria que o senhor desse um pitaco aqui. Por quê? Porque esse velhinho, ele é um arquiteto, né? Ele projetou essa estação, maior estação de Berlim. E o que acontece? Ele tinha, no projeto inicial, ele tinha desenhado um teto, né? Um teto gigantesco, assim, para esse projeto, que é esse teto que está aparecendo aí. Veja que ele vem para frente, né? Esse teto, ele vem bem para frente, assim, sem nada sustentando. E o que acontece? No começo, assim que a estação foi assim que a estação foi projetada, foi construída, né? Não tinha esse teto. O pessoal da construtora resolveu cortar o teto para cortar custo. Sendo que esse teto era parte integral do projeto, era parte fundamental da beleza arquitetônica do projeto do senhor arquiteto aí. E a Corte de Apelações, me esqueci qual foi o distrito da Alemanha, mas a Corte de Apelações viu o projeto dele e resolveu conceder o direito moral desse arquiteto aí de ter o teto dele construído do jeito que ele projetou. Imagine agora no Brasil isso daí. A gente também tem proteção a direitos morais. Mas eu não sei, queria ouvir o professor, eu não sei se o direito, a reserva do possível, alguma questão assim, seria invocada para poder falar, não, bicho, isso é caro, sem necessidade, vamos prestigiar aqui a vontade pública, né?
Eu acho que normalmente em relação ao controle jurisdicional de políticas públicas, a jurisprudência brasileira, Jorge, é até mais enfática, digamos assim, do que mais enfática do que a gente costuma ver em outros países. De modo que não haveria muita dificuldade, não, de se determinar a correção para a adequação da obra ao projeto, à administração, não. Seria como, da mesma forma como como se entende que é possível determinar lá a concessão de um medicamento a uma pessoa, seria possível determinar que fosse feita a correção da obra. Aliás, é relativamente comum, não sob esse fundamento, né, mas para restaurar o direito de propriedade intelectual dele em relação ao projeto, que fora contratado pela administração porque quis, né? Se não era para executar o projeto conforme contratado, que não tivesse contratado ele ou que tivesse feito o ajuste, né, quanto às exigências de custo, etc., no projeto, no momento em que ele tivesse sido contratado. Mas cortar, assim, no momento da execução do projeto, o projeto que fora contratado, me parece que ele teria seu pleito atendido, sim. Perfeito, então. Agora, isso daqui foi uma discussão grande nos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos? Porque lá não se tem direitos morais. Aqui a Maria Júlia fala: achei problemático. Se fosse uma obra em que uma pessoa privada tivesse contratado o arquiteto, ainda seria possível que ele reclamasse direito? Sim. Sim. Só Porque pena de a pessoa não poder executar a obra dele, né, Maju? Exato. Assim, ele não... Quando você contrata lá um arquiteto, você tem condições de dizer, eu não quero assim, não quero assim, mas no momento em que ele, né, conclui o projeto e você dá a aceitação do projeto, ele realmente tem a prerrogativa de fazer com que o projeto seja executado como ele quer. É até uma certa dificuldade que a gente tem com o arquiteto, né? Arquiteto que é um tanto invasivo em relação à nossa própria intimidade. Eu tenho, de vez em quando, tenho problema com o arquiteto, mas aí você simplesmente não contratar o arquiteto. Então, não quero mais o seu serviço. Mas esse alinhamento com o arquiteto precisa existir. Por quê? Porque se ficar ridículo, é o nome dele, né? Exato. Que casa horrorosa. Quem foi seu arquiteto? Quando você chega em casa, na casa de uma pessoa, pode ser o arquiteto. Você pergunta quem é um arquiteto, porque gostou, mas porque odiou, né? E se você tiver odiado, é o projeto dele, razão porque ele precisa preservar algumas coisas ali. Se ele, porventura, se ele acata ali a manifestação da pessoa no sentido de que faça aquela adequação, ok. Mas vamos supor, minha gente, eu acharia horroroso você fazer um quadro de uma criança todo preto. Eu acharia. Mas imagina um quarto macabro com monstros, etc, etc, etc. Né? Aí vamos supor, ele faz o quadro todo cheio vamos supor que seja de uma menina, né? E faz o quadro lá com um ambiente mais florido, etc, bem alegre. Aí o cara pega e diz, não, eu tô querendo pegar o projeto dele, faça tudo que ele fez, mas todo preto. Aí a pessoa chega e diz, mas quem é o arquiteto que fez essa doidice? Ele, não, foi fulano, mas eu mudei. Eu disse, bom, mas aí não pode receber a assinatura dele, né? Exatamente. E assim, principalmente nos países que têm tradição europeia, né? Tem tradição de civil law, essa parte de direitos morais são bem presentes. Por quê? Porque eles têm uma forte influência do que chama de dimensão da personalidade, certo? Dimensão da personalidade seria aquelas tratar a propriedade intelectual como se fosse parte da personalidade da pessoa, como se fosse um desdobramento da personalidade daquela pessoa. Então, vamos lá. Isso daqui foi uma discussão grande nos Estados Unidos, justamente porque lá eles não têm direitos morais. Então, por conta disso, por conta deles não terem direitos morais, nunca se imaginaria um arquiteto podendo fazer um negócio desse, certo? Lá, para não ser absolutista, para não ser assim, para não dizer que eles não têm direitos morais, eles só têm direitos morais em uma dimensão dos direitos autorais, que obras visuais, esculturas, esse tipo de coisa. Lá é permitido se ter proteção de direitos morais para
unicamente obras visuais, né? Mas tirando obras visuais com 200 cópias ou menos, se eu não me engano, que é o padrão lá. Mas vamos seguir. Outra questão que ainda é muito controvertida é a questão do registro de marcas. O que pode ser registrado em diferentes jurisdições, certo? Aqui eu falei, posso registrar um cheiro? Posso registrar algo ofensivo? Posso registrar uma paródia? Isso é controvertido. Por quê? Veja. Cadê? Aqui. Isso aqui são exemplos de diferentes países, certo? Nos Estados Unidos, não sei se vocês já viram essa massinha, chama Play-Doh. E essa massinha tem um cheiro específico, sabe? Esse cheiro foi registrado como marca. E eu acho muito estranho isso. Porque imagina você ter de descrever um cheiro para que esse cheiro seja registrado num diretório específico. Imagina você chegar lá no INPI, abrir lá o Mas se você não for registrado, como é que você resguarda a propriedade intelectual de perfumes? Você sabe que só tem 5 pessoas no mundo que são capazes de fazer essência. Sabem disso, pessoal? O perfume é um negócio super complicado. Só existem 5 pessoas no mundo que têm condições de desenvolver essências de perfume. 5 no mundo. O resto são combinações, são coisas... Mas só 5 pessoas no mundo estão habilitadas a dizer, esse é um novo cheiro. Como é que você resguarda isso, Jorge? Basicamente, aqui no Brasil, como marca você não resguarda. Porque marcas aqui precisam ser visualmente distintas. Então aqui, o grande negócio é visualmente, certo? O senhor pode ter outras maneiras de proteger. O senhor pode, por exemplo, se você tem um processo de fabricação específico, você pode patentear, ou você pode deixar em segredo de negócio. Você busca outros jeitos criativos de tentar resguardar aquele seu diferencial. Mas como marca, não consegue. Pelo menos não no Brasil. Nos Estados Unidos, talvez. Porque esse daí foi registrado nos Estados Unidos. Então a política pública de lá admite esse tipo de coisa. Mas você registraria como marca? Não, você registraria como produto, não? Veja, para questão de... Quando eu digo produto, assim, eu não entendo muito disso, mas não era para registrar como marca, uma nova essência, na verdade, era como se fosse um produto, não é não? Então seria, pelo que o senhor está dizendo, seria algo no tipo, é um novo melhoramento, uma nova atividade inventiva técnica. Sim. Mas então, imagina um cheiro que ninguém... Exato. Não é um cheiro que ninguém... Mas não era para ser como marca realmente, não. Mas no caso aí, por exemplo, esse cheiro, o cara... Ah, sim, porque ele agregou a marca, não é isso? Exato. Ah, ok. Só quem tem esse cheirinho específico... Isso seria patenteável, ok. É a Play-Doh, exato. Isso daí, no caso, seria registrável como marca esse cheirinho específico da Play-Doh. O que seria patenteável? Uma nova fórmula química, aqui como a Ana Paula falou, a gente registrar uma fórmula. O que você precisaria para fazer isso? Aí você precisaria especificar como você chegou naquela fórmula, e eu não tenho certeza se isso seria patenteável ou como isso seria patenteável. Porque você precisaria demonstrar que aquilo ali é uma nova invenção, que aquilo ali é uma coisa que nunca ninguém fez. Entendendo? Então, isso precisaria de um esforço técnico grande. Mas pode ser que acontecesse. Depende muito do esforço criativo dos engenheiros e do advogado que vai registrar esse negócio. Mas, né, criatividade o céu é o limite. Aqui, além do Play-Doh, o que a gente também tem? A gente tem a marca de roupas Hitler, que tem até a suasticazinha no pingo do i. Isso daí é uma loja na Índia. No Brasil isso seria registrável? Nunca! Nunca na vida, porque aqui a gente não pode ter nada que seja considerado ofensivo ou contra a moral e os bons costumes. Então eu acho difícil alguém do INPI olhar assim para isso daí Hitler e falar, rapaz, acho que isso daí dá, vamos deixar. Cadê? A Maria Júlia falou aqui que acha que o mais seguro seria colocar como segredo de negócio até pela exploração contínua. Pode ser, exatamente, é uma ótima
É uma ótima questão. Mas veja, o que seria interessante você perceber aí? Pode ser que alguém faça uma engenharia reversa daquele perfume? Não sei como funciona. Se puder, aí a gente já pensa como fazer. Porque, né, se puder ter uma engenharia reversa, aí já não é tão seguro deixar como segredo de negócio. Mas, né, não conheço a indústria dos perfumes a fundo. Mas valha, exatamente, Isaías. Eu ouvi dizer que tem uma explicação que na Índia tem gente que não sei. Mas assim, é uma coisa, né, que a pessoa se sentiu confortável colocar na fachada da empresa dela. Mas assim, aqui no Brasil, como eu disse, nada que seja ofensivo à moral aos meus costumes, algo desse tipo, pode ser registrado como marca. Tanto é que teve uma empresa de alho, que quis registrar o nome Oscar Alho. E ele não conseguiu. Foi indeferido pelo INPI. Então, a gente já vê essas questões aí. E o último exemplo aqui que eu tenho é o Sementes Fabris Huck, que é uma empresa de pequeno e médio porte, que tinha esse nome Huck, né? Você sair aqui nas ruas da Alecrim, você vê, né? Umas questões tipo automóveis, Iron Man, alguma coisa assim. E isso pode ser registrado como marca? Não. Por que não? Porque isso são propriedades que têm incidente sobre elas direitos autorais. Então, veja, é um direito da propriedade intelectual impedindo o outro. Então, isso é importante de ter em mente, certo? Quanto mais distintivo for o seu signo, melhor vai ser para você, porque você vai poder se destacar mais no mercado. E isso pode ser relativo também. Imagina, se eu tiver uma empresa que faz colheita de maçã, né, eu tenho milhares de macieiras no meu quintal, faço colheita e revenda aquilo ali, e eu colocar o nome da minha empresa de Apple, primeiro, eu duvido que vá ser registrado, porque é muito genérico. Mas se eu tiver uma empresa de computadores e colocar Apple, eu acho que é bem mais distintivo, né? Então vamos lá. O Caio Carvalho colocou: recentemente teve uma empresa de mel chilena que chamava Mel Gibson e foi processada pelo autor. Meu Deus do céu. É desgraça, bicho. Coitado dos bichinhos. Vamos lá. Jorge, deixa eu tirar uma dúvida. Diga, por favor. Então, eu uma vez até comentei isso com você, que eu ia querer tirar essa dúvida e hoje coube perfeitamente. Bordando, certo? Eu bordo. E aí, existe uma menina, acho que ela é de Pernambuco, é da Paraíba, que ela registrou no INPE a marca Bordado Interativo. O que significa isso? Ela colocou o código do Spotify que tem de cada música. No Spotify, cada música tem um código. Você vai lá e tem um código específico, um tracinho assim. E aí ela fez, tipo assim, até onde se sabe, ela foi a primeira pessoa do mundo que inventou de pegar esse código e bordar num tecido e vender. E tipo assim, quando você pega o celular, por mais que seja em linha, dá para ler perfeitamente e vai direto para a música. E aí ela registrou e conseguiu registrar essa marca no INPE. Sendo que o código, primeiramente, não é nem dela. Ela não cria o código. Quem cria o código é o Spotify. E aí ela criou um Instagram, dizendo que ia processar todo mundo, não, processar todo mundo que fizesse o bordado interativo. Não importa se você ia chamar de bordado interativo ou não. Se você fizesse o código no Spotify e não marcasse ela e não desse crédito a ela ia processar todo mundo, porque ela era detentora da marca e ninguém podia fazer isso. Ela disse que estava fazendo um favor em deixar o pessoal fazer. E que agora, se fizesse, já que ela estava sendo benevolente o suficiente, que marcasse ela para dar o devido crédito. Como é que isso funciona na prática? Tipo, como assim? Eu fiquei completamente perdida. Eu também tô perdido. Vamos lá. Essa menina fez um bordado específico, né? Tipo assim, na verdade, é só você, como se eu pegasse um desenho e fizesse na mão, a diferença é que você desenha com linha e agulha. Com linha, sim. Beleza. Ela fez um bordado específico ali e registrou isso no INPI. Primeira coisa que a gente precisaria saber é qual foi o tipo de direito que ela está reclamando ali. Acho difícil ser uma patente porque... Foi marca, disso eu tenho certeza, que eu tenho o link aqui. Foi uma marca, pronto. Então, se foi uma marca, ela tem um direito que vai ser
ela tem um direito que vai ser ou de marca figurativa, ou de marca nominal, ou de marca mista. E isso meio que vai determinar o campo do direito dela. Se for uma marca nominal, você não... É porque é o seguinte, marcas, elas só trabalham em conjunto, certo? Você tem um nome, você tem uma figura mista ou você tem uma figura sozinha. E ela trabalha, ela te restringe o mercado, ela dá ela dá um refúgio de mercado para você somente para o que você pediu. Ou seja, se você trabalhar com bordado interativo, o nome, bordado interativo, e você for uma marca que vende chá, tudo bem, fica à vontade. Então tem de ver o que ela pediu lá. Qual foi a reserva de mercado que ela quis ter. E depois tem esse negócio do Spotify. Eu não entendi direito a questão do Spotify. Se puder explicar melhor. Justamente ela pega por exemplo, eu tô fazendo um bordado, e aí a música preferida dos meus pais é X. E aí eu vou no Spotify nessa música X, e eu vou bordar exatamente o código dessa música. Assim, quando eu pegar meu celular e for no Spotify, vai ler. Então fica um negócio bonitinho. Tipo o código QR, é? Isso, não é um QR, na verdade, é porque lá em tracinho. São vários tracinhos que dependem da altura, da distância, lê a música. O identificadorzinho. Isso, o identificador. Okay. Mas a minha dúvida é justamente essa, porque eu bordo. E eu já fiz bordado interativo e eu não marquei ela. Porque, primeiramente, eu nem sabia que ela existia. Foi quando eu postei que me falaram sobre isso. E eu fiquei, como assim? Eu diria, na verdade, que é o seguinte. Eu não quero me comprometer aqui, isso não é... Até porque a aula está sendo gravada, quem estiver ouvindo assim, isso não é conselho legal, isso aqui não é eu não tô botando minha mão no fogo. Mas, a meu ver, essa tecnologia do código interativo é pertencente ao Spotify, né? Pode ser que seja uma coisa do domínio público, não sei o certo. Mas, contudo, entretanto, não me parece certo você ter uma tecnologia desenvolvida por outra pessoa e você tentar se apropriar daquilo ali. Principalmente por registro de marca. Porque registro de marca é para associar um produto, um serviço a um fornecedor específico. Então não faz muito sentido. Se fosse uma patente, aí a coisa já era distante, porque aí ela tá patenteando um método específico, uma invenção, uma coisa nova, mas não é novo. E ela não teve autoria, ela não teve... Tá entendendo sobre aquilo ali? Então eu acho assim, muito difícil. Isso aí, com a licença da expressão que isso aí deve ser para pegar trouxa. Isso aí deve ser para pegar bobão. Pessoa que tá dando mole. Mas, bom. Ou então para pegar seguidor, né? Já que ela só quer atribuição. Isabelle e Jorge, eu entrei aqui no Instagram porque eu fui curiosa, eu tô chocada. Ela realmente posta. Tô chocada, ela postou. Na verdade, o Instagram é só para dizer que as pessoas têm que para reforçar a autoria da criação do bordado interativo. Benza Cristo. Que é uma marca registrada no INPA. Nossa, não dá para entender direito, não. E ela posta várias coisas, dizendo que é o direitos autorais, enfim. Tô chocada. Direitos autorais você só tem na medida da sua expressão. Então, assim, se alguém estivesse usando a foto de um bordado dela, ou usando um bordado que ela fez, mas não é o caso. Até que tem essa questão toda do plágio. Você não pode pegar o desenho de outra pessoa e fazer e vender. Isso é plágio. Não. Isso é óbvio. E assim, plágio só se aplica na medida da sua expressão. Então, se você faz um conceito genérico, as outras pessoas podem copiar o seu conceito genérico. Não tem problema. Agora, se você faz um desenho assim, muito específico, se você faz assim, imagina que você fez uma coisa assim, comparável à Capela Sistina, aquele desenho assim, muito específico. Chegou uma pessoa e fez um negócio igual, quase. Assim, parecidíssimo. Aí você tem, né, você pode, né, trabalhar com aquilo ali. Mas um conceito genérico não me parece de jeito nenhum algo protegido por direitos autorais, por marcas, por patente, por nada. Mas, né, não sei, eu teria de estudar o caso a fundo aí, mas vamos ver. Jorge, diga aí, Vale. Posso fazer uma pergunta? Ótimo. Os direitos autorais são protegidos somente em caso, por exemplo, eu sei que a Parabéns Pra Você é registrado. É uma música registrada
que não pode ser usada a fins comerciais, a não ser que você pague enfim, o devido. Mas se eu quiser fazer, tipo, você falou de imitar a Capela Sistina, se eu quiser na minha casa, eu mesmo, pegar a Capela Sistina e pintar igual, a mim não é comercial, eu quero fazer. Eu posso ser punido por isso? Vamos lá, Capela Sistina, acho que o direito autoral já venceu faz um tempo, mas eu entendi o que você quis dizer. Assim, na sua dimensão individual, não, você não pode fazer, certo? É vedado. Eu não sei direito essa questão do parabéns para você, porque eu me lembro dessa questão que foi registrada e tal. Não sei se o direito autoral ainda está valendo, porque também, veja, pode ser que ele esteja valendo, por exemplo, nos Estados Unidos, mas já não no Brasil, porque, novamente, por mais que os parâmetros mínimos sejam decididos por legislação internacional, as especificidades ainda são sujeitas à política pública interna. Então, tem de ver isso. Mas, assim, quanto à questão do uso próprio, não vejo você podendo usar uma imagem de terceiros sem pagar por aquilo ali, certo? Porque o esforço intelectual foi de outra pessoa, você estaria se apropriando daquilo ali. Mas se vencer, ótimo, já tá funcionando. Se você pagar uma licença de uso, tá ótimo, já tá funcionando. E assim, também tem o que a gente chama de desobediência civil, né? Tipo, não é legal, 100% ilegal, mas a coisa que você mais vê na internet é gente pirateando conteúdo. É gente fazendo torrent, é gente fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, propriedade intelectual, principalmente direitos autorais, hoje é uma questão, assim, muito sujeita à desobediência civil e à reclamação na internet. Reclamação de grupos específicos. Tem um movimento que chama Movimento Pirata, se eu não me engano. Então, assim, tipo, é uma questão que tá muito em voga e tá sendo muito discutida. E se eu tivesse de apostar, eu diria que vai sofrer reformas nos anos que vêm. Porque são forças muito opostas. Ao mesmo tempo que você tem um movimento pirata, ao mesmo tempo que você tem um movimento software livre, ao mesmo tempo que você tem o Creative Commons, você do outro lado da balança tem a Disney querendo ter o domínio eterno sobre o Mickey. Uns anos atrás eles já fizeram lobby para deixar para aumentar o regime de produção de direitos autorais do Mickey. Então, assim, esse tipo de coisa tá criando uma relação muito dispar, né? Então, isso daí provavelmente serão cenas dos próximos capítulos. Eu vi que a Ana Paula estava com a mão levantada, mas baixou. Ana Paula, tem alguma coisa que você quer falar? Jorge, desculpa, é que eu tinha ficado na dúvida sobre esse caso que a colega trouxe do bordado interativo. Se a gente, depois que o INPE concede essa proteção, se a gente tem acesso à informação do que é protegido. Porque é tão estranho, assim, ela conseguir a proteção, sendo que, assim, o código do Spotify, ela só meio que... Eu fiquei tão confusa que eu queria entender, assim, o que ela conseguiu proteger exatamente, sabe? Porque parece que esses processos são tão complicados e ela conseguiu, assim, tão fácil. Aí eu fiquei curiosa. Justo, pronto, perfeito a sua colocação. Essa questão do registro de marcas é porque ela é muito específica. Veja, registro de marcas não é difícil de conseguir. Não é difícil de conseguir. Desde que não tenha ninguém usando um nome, um signo específico, você consegue fácil uma marca. Você precisa esperar, acho que por média, uns 6 meses, né? Porque tem um processozinho relacionado a isso. Mas assim, se você quiser registrar um negócio, geralmente é por volta de 300, 400 reais pra você registrar. Não é, oh my God, não. Uma patente já é para lá de 10 mil, o processo inteiro. Ora, para lá de 10 mil, às vezes pode ser até bem mais caro. Mas uma marca não, uma marca é relativamente barato. Então, não me impressiona o fato dela ter conseguido uma marca. Isso não é nada demais. Mas o jeito que ela tá querendo usar do direito dela, já pode ser algo discutível, entende? Se você entrar acho que a Isabelle mandou aqui no chat a ferramenta de busca do INPI. Vocês podem usar isso daí para ir atrás da marca dela e ver
qual é a classificação de Nice que ela usou. A classificação de Nice é uma classificação internacional que diz para o que ela reivindicou como comércio no qual a marca dela é usada. Certo? Então, ali vai dizer, essa marca aqui pode ser usada para esse tipo de comércio. Mas, novamente, uma marca é somente um identificador. É somente uma coisa assim que você tem de identificar. É mais ou menos eu dizer o seguinte, eu posso fazer um jogo de futebol, eu posso criar um videogame aqui de futebol, eu só não posso chamar ele de FIFA. Eu posso criar um jogo de futebol, mas não posso chamar ele de Pro Evolution Soccer. Entende? Acho que a Isabelle e o Pedro Vale ainda estão com a mão levantada. Diga lá, Isabelle. Pedro estava antes que eu. Pedro, você quer falar mais alguma coisa, amigo? Pode falar que o meu é outro assunto. Quando a gente encerrar esse, eu falo o meu. Ah, show. Não, é só para falar que, como você falou dessa classificação, eu fui ver. Aí diz lá NCL 1135. Aí o 35, ele se refere à propaganda. Então, teoricamente, eu não poderia nomear o meu de bordado interativo, porque o bordado interativo é o dela. Eu teria que inventar um outro nome aí por aí, mas deixar de fazer e precisar marcar ela com uma honra, sei lá, não é necessário, pelo que eu entendi. De jeito nenhum. Só por curiosidade, a marca, você tá com o negócio aberto aí, né? A marca dela, ela é nominativa, mista ou... Isso eu não sei, porque não diz assim expressamente. Não, mas tipo, lá em... Tá vendo uma figura? Tipo, tá... Peraí, vou voltar pro tem uma imagenzinha? Só um momento. Mas enquanto isso, diga aí, Vale. Jorge, a minha dúvida era com relação a obras coletivas. Porque você deve estar sabendo do processo que está tendo com relação à Legião Urbana. Eu estava dando uma olhada, é um processo muito, assim, me parece uma grande sacanagem. Porque quando foi registrado a banda Legião Urbana, ela foi registrada em nome de uma empresa chamada Legião Urbana Produções Artísticas. E essa empresa tinha como sócios os 3 membros da banda, Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Sendo que, posteriormente, os outros 2 membros venderam as suas ações para Renato Russo, e a empresa ficou no nome de Renato Russo. Ele era o único dono da empresa. E aí ele morreu e a empresa passou para o filho. E aí, em 2015, a banda voltou a fazer turnês. Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, com um terceiro vocalista. E o filho de Renato Russo entrou com um processo contra os membros da banda para impedi-los de usar o nome. Sendo que eu não sei, porque para mim eu acho que é uma grande sacanagem dele. Visto que a banda sempre foi composta por esses 3, teve Renato Rocha no começo, mas enfim, os membros que ainda estão vivos sempre fizeram parte. As composições são registradas como coletivas, não são composições só de Renato Russo, e eu não entendo como, sabe, pode estar, não sei. E o que me deixou mais intrigado é que o processo voltou semana passada. Ele tinha começado, mas um dos ministros pediu vista, e ele parou por ficou um tempão parado. Mas a relatora entende que o pedido do filho de Renato Russo está correto. E eu acho bem estranho. Vamos lá. Então, primeiro, massa esse caso. Eu não conhecia. É interessante, eu vou até dar uma olhada depois, quando puder. Mas a gente precisa saber direitinho qual é o objeto controvertido. Por quê? Porque se for o nome, talvez seja uma questão de registro de marcas. Se for as composições, já seria um direito autoral. E, assim, precisa saber o pedido, justamente por isso. Por quê? Porque a gente precisa saber, por exemplo, o direito de marca seria uma questão da empresa, né? Dos sócios lá. Seria uma questão registrada no nome dos sócios. E o registro de marcas, ele pode ser renovado ad eterno. Ele pode ser, enquanto você estiver pagando a retribuição e usando aquilo ali no comércio, né? Enquanto você estiver pagando para o INPI e usando aquilo ali para identificar um produto ou serviço, você pode usar aquilo ali até o mundo acabar. Então,
tudo bem nessa questão. Agora, na questão dos direitos autorais, são 70 anos a partir da morte do autor, né? Então, assim, não vai ser só o filho do Renato Russo que vai ter direito, vai ser o filho dele, o neto, o bisneto. Então, vai ser muita gente que vai ter esse direito aí, e ele realmente é uma questão suscetível à herança, né? Então, pode ser que ele ainda tenha um certo direito a impedir essa questão. Um exemplo que acontece muito nas músicas é justamente isso. Às vezes a gente tem algum direito autoral que impede a execução pública de uma música. Se eu não me engano, e esse é um grande se eu não me engano, eu não sei se vocês gostam de Red Hot Chili Peppers, mas vocês podem ver assim que raramente, quando o John Frusciante, né, o guitarrista, estava fora do Red Hot, eles não tocavam aquela música Snow, né? Então, assim, tem essa questão, sabe? Você pode impedir. Não sei os detalhes do caso específico do Renato Russo, precisaria ver, mas é um caso interessante mesmo, que pode envolver diversos direitos diferentes colidindo entre si, né? Você conseguiu achar, Isabelle? Só para concluir aqui, Opa, desculpa, salvo engano, desculpa, é o uso vale. do nome. As composições não estão no processo, é do uso do nome mesmo. Pronto. Então, provavelmente é um direito de marca. Provavelmente é um direito de marca. Pode ser que seja um direito autoral, mas acho difícil demais. Deve ser um direito de marca. Nominativo, Jorge. Nominativo? Pronto. Então ela registrou um nome bordado interativo. Se alguém abrir uma loja chamada Bordado Interativo em que ela venda aqueles negócios, isso pode ser um problema, porque ela, né, tem o registro nominativo do negócio. Mas se não for esse caso, se não for você abrir um Instagram chamado Bordado Interativo para vender os seus negócios, não vejo problema nenhum você... Agora eu posso postar meus bordados. Fica à vontade, fica à vontade. Mas, né, não sei, bom. Mas é isso. Achei massa, gente. Por favor, essas dúvidas são maravilhosas. Agora eu queria só passar aqui um caso concreto, que é o seguinte. A gente já viu, então, que no direito internacional a gente tem milhares de tratados, muitos tratados, principalmente tratados de harmonização, né, que dão padrões mínimos para a política pública interna se organizar, mas a política pública interna ainda é soberana. A gente ainda tem de se movimentar dentro daquilo ali, certo? Dentro daqueles padrões mínimos ali. Então, sabendo disso, esse caso aqui a gente vai complicar as coisas. Vamos lá. Eu vou ler aqui o caso, certo? E vamos discutindo, certo? Então, primeira coisa, você é o sócio administrador de uma startup, certo? A sua empresa desenvolveu uma câmera especial para uso em celulares e, com isso em mente, sua empresa depositou uma patente de uma câmera por um pedido de PCT em várias jurisdições, certo? O que acontece? Direitos autorais você não precisa registrar, como a gente disse. E, em função da Convenção de Berna, ele é protegido mundialmente meio que automaticamente. Claro, de acordo com a legislação de cada país, né, sujeito ali às questões de cada país, mas tem uma abrangência muito grande automática. Não acontece isso com patentes. Com patentes, você precisa registrar em cada país que você quer que aquele seu direito seja protegido, certo? Um instrumento para facilitar isso é o PCT. Você pode depositar uma patente em vários países por via do PCT, certo? O Vale está falando aqui, na aula você poderia falar sobre o movimento internacional de suspensão de patentes contra a Covid. Escutei um podcast, fiquei curioso sobre quais seriam os requisitos para realizar essas suspensões. Eita, danada polêmica. Rapaz, eu posso, sem problema, mas se você quiser escutar, meu amigo, a coisa que eu mais gosto na vida é falar desse tipo de coisa. Mas vamos seguir. Então vocês fizeram a câmera, certo? Sócios administradores de startup, fizeram a câmera, meteram um pedido PCT e depositaram no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Coreia do Sul, no Reino Unido, na Índia, na Rússia e no Japão. Então foi um bocado de lugar. O sucesso da sua câmera foi tão grande, mas tão grande, que você conseguiu fechar acordos de licenciamento com a Apple, com a Samsung, com a Motorola e com a LG. Então, meu amigo, você tá feito pro resto da sua vida. Dinheiro agora não é mais problema. Abre o champanhe. Contudo, antes de abrir a sua garrafa de champanhe, um engenheiro de sua equipe te chamou a atenção para um detalhe específico.
O engenheiro te avisa que, por descuido seu, o pedido em chinês não foi depositado a tempo. O conteúdo do pedido já foi considerado como pertencente ao domínio público. Portanto, a câmera não poderia ser considerada uma novidade para o sistema chinês. Aí você se pergunta, será que isso vai dar problema? Acho que não, né? Mal sabe você que, alguns dias depois, algumas empresas chinesas, Huawei, Xiaomi, já começaram a usar sua tecnologia em celulares vendidos para o mercado chinês. E pouco tempo depois, você descobre que revendedores chineses estão usando esse comércio internacional, sites de comércio internacional, para vender o celular comercializado pelas empresas chinesas para o mundo inteiro. E você sente um calafrio e pensa como isso pode ser prejudicial para os seus licenciados. Apple, Samsung, Motorola, LG, né? Então, ou seja, por meio... Você tem a Huawei e a Xiaomi vendendo só na China, eles só vendem na China esse produto. Só que o pessoal abaixo, o pessoal que está comprando, está fazendo estoque e revendendo internacionalmente. O que acontece? Com lágrimas nos olhos, você busca um advogado. O advogado te assegura que, em função do acordo TRIPS, diversas legislações instituíram medidas para coibir a importação de produtos infringentes à API. Sabendo disso, você se enche de esperança. É possível litigar contra esse ato infringente. E o que acontece? Aqui no Brasil, por exemplo, como que essa disposição é internalizada? Você tem lá um artigo 42 da LPI dizendo: a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto. E agora? Essa aqui é onde a gente vai abrir para discussão. Primeiro, quem que a gente vai processar desse moído de gente? Qual vai ser o foro? Qual será a legislação aplicável e o pedido que vai fazer? Vamos lá, quem se arrisca aí? Calma, gente. Tem tempo para todo mundo. Me façam chorar não, gente, por favor. Todos, exceto os consumidores, não? Exceto os consumidores? Por que exceto os consumidores? Como é que você ia conseguir, digamos, que tivesse milhares de consumidores no mundo inteiro, você iria conseguir processar todos eles? Não faria sentido. Por uma questão logística, né? Por uma questão meramente logística. Realmente seria complicado. Mas assim, na questão de direito, seria possível processar os consumidores? Eu acredito que sim. Eita. Alguém falou aí no fundo, bem baixinho? Fora Isaías? Eu não tô te ouvindo. Cadê? Você tá me escutando agora? Quem é? Porque não tá nem aparecendo aqui o quadradinho. Ah, Maju, diga aí. Mas espero que esteja dando para escutar. Vou tentar falar mais alto. Não, agora deu. Para mim parece muito estranho aos consumidores, porque de que aquela patente, digamos, era patente, né, no caso? Era uma patente. Registro de patente? Pronto. Tinha sido registrada, enfim, e que estava sendo usada sem autorização. Para mim, parece que é um polo que não não visualizo qualquer culpa deles para visualizar alguma responsabilização. Não sei se seria possível, mas enfim. E é um negócio tão pequenininho, né? Quando a gente para pra pensar. Os caras estão comprando um celular e vão tomar um processo nas costas só por conta de uma câmera. Não é não? Negócio tão besta. Negócio tão besta. Mas vamos lá. A princípio, é possível processar os consumidores. Por que nesse caso específico? Porque eles não são só consumidores aqui. Eles são também importadores.
Então, quem tá violando lá o 42 da LPI, a princípio, são os, né, são os consumidores. Na verdade, quando a gente para pensar, a única pessoa que está incorrendo em um ilícito na legislação brasileira são os consumidores. Porque eles estão, né, fazendo o ato de importar, né? Agora, quando a gente para interpretar e tal, pode ser que outras pessoas também estejam incorrendo em ilícito. Deixa eu voltar aqui para a linguagem do artigo 42 que a gente viu. Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá. O direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto. Com essa linguagem, a gente já pode ir atrás de mais gente. Por quê? Porque colocar à venda. Colocar à venda, quem está colocando à venda são os revendedores. Então, o fato de ofertar também é um problema da LPI. É um problema ali da legislação brasileira. Então, isso já permite que a gente vá atrás dos revendedores, né? E o AliExpress, será que ele tem culpa nesse rolê todo? Sim, não. Sim, ok, Maju, valeu. Vamos lá, então. Eu acho que sim também, porque eles têm, por mais que possam alegar desconhecimento, algo do tipo, porque, né, afinal, são um site chinês e que vende produtos ao mundo inteiro, pode-se imaginar algo desse tipo, mas, contudo, entretanto, eles estão violando, eles estão permitindo que se coloque à venda, eles estão colaborando com a infração de um direito da propriedade intelectual. Então, eles também têm. Eles também estão cometendo um ato ali que seria coibido com a legislação brasileira. E a de outros países, né? Eles estão infringindo patentes, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Rússia, na Índia, em tudo quanto é canto que a gente conseguiu a patente da gente, né? Então, AliExpress, sim. Mas as empresas chinesas, eu não vejo problema algum com o que elas estão fazendo. Por quê? Porque elas estão produzindo aquilo ali, comercializando aquilo ali, exclusivamente naquele territóriozinho chinês. Então elas são espertas, elas fizeram o deverzinho de casa delas e estão comercializando ali só onde não precisa me pagar os royalties. Mas vamos lá. Qual que é o negócio? O AliExpress especificamente, já está ficando tão esperto com esse negócio que eles já estão com um canalzinho de reclamações específicos lá, para caso você tenha algum direito da propriedade intelectual que esteja sendo violado por algum produto que eles estão vendendo por lá. Então você pode entrar em contato diretamente com eles e eles vão tomar as medidas cabíveis a princípio, né? Não sei qual a efetividade do que eles estão fazendo por lá, mas bom. Mas que tem o canal? Tem. Então, beleza. A gente já sabe que a gente vai processar possivelmente o AliExpress, os revendedores e os consumidores. Os que a gente conseguir identificar, né? Ou não. Pode ser que não seja bom para uma questão de marketing, processar os consumidores, é meio complicado. Já aconteceu? Já. Tem empresas nos Estados Unidos que são especializadas em processar consumidores por infração patentária. É terrível, é triste, é feio de ver, mas acontece. Mas tem, porque tem. Vamos lá. Qual seria o foro competente para isso daí? Seria a China? Seria os países nas quais a patente é válida? Seria o quê? Acho que depende da legislação de lá, né? Teria de ir lá naqueles elementos de conexão, né? Teria de ir lá fazer essa vistoria. Mas no Brasil, por exemplo, é interessante, né? Porque os nossos elementos de conexão, se eu não me engano, trazem para cá, o CPC traz para cá a competência exclusiva por relações de consumo, né? Então, consumidores, por exemplo, tem de ser aqui, basicamente. Precisa ser aqui. Então, isso é interessante. Eu não sei, na verdade, se esse processo teria
teria aquele enquadro com relações de consumo, já que é uma questão de propriedade intelectual e a gente está tratando os consumidores como importadores, né? Poderia ter uma discussão levantada a respeito disso. Mas, a princípio, né, teria de se atentar para os elementos de conexão aplicáveis. A mesma coisa é a legislação. Teria de se atentar para isso. Mas como assim as patentes são individuais dos países, me parece que a legislação aplicável será a dos países individualizados. Afinal, eu não posso responder nos Estados Unidos por uma patente brasileira. Ela não alcança a jurisdição estadunidense. Mas isso aí é uma questão para realmente verificar os elementos de conexão. Lá no último, qual será o pedido? Será danos cabíveis? Será interrupção de produção de câmeras? Será destruição do estoque de celulares com as câmeras? Ou será prisão dos infratores? Pode ter prisão também. A gente não faz isso aí, não. Qual seria o mais adequado? Eu acho que seria os danos, porque para mim prisão fica bem complicado, a depender do país, né? Pode ser que em um país seja possível, mas em outro não seja possível, por exemplo, a questão da prisão em razão disso. E como a gente já tinha conversado hoje bastante em danos, né? Em danos morais e tal, acho que faz mais sentido. Perfeito. Eu diria que os danos, na verdade, são os mais fáceis de conseguir, porque é muito claro. Tá ali fácil, tá ali tranquilo. Interrupção de produção de câmeras, isso aí já seria mais complicado. Por quê? Porque você tá querendo uma medida injuntiva de um negócio que tá do outro lado do mundo. E não tá diretamente ligado ao ato infrator, por exemplo. É completamente possível a Huawei e a Xiaomi, sem incorrer em nenhuma ilegalidade, produzir essas câmeras. Fique à vontade. Não tem patente lá. Mas, então assim, tipo, se eu falar para eles, rapaz, interrompam essa produção, aí já seria uma questão bem mais invasiva e que eu não vejo muito direito nessa questão. Quanto à destruição de estoques de celulares, pode-se pensar nisso daí quando são estoques para revenda internacional. Pode-se pensar nisso, mas assim, já no grau de probabilidade de direito, eu diria que tá bem, assim, ainda tá bem discutível isso daí. Ainda precisa de bastante, né, sopesamento para ver se isso daí realmente seria aplicável, porque, né, o revendedor poderia alegar que vai vender para dentro da China também, ou para onde quiser, que não esteja protegido por patente, né? Mas aí é do caso, né? E a prisão, eu diria que assim, é bem complicado, porque você precisaria ter um comportamento assim muito, tá entendendo? Alguém que comprou muitos celulares da China, trouxe para cá e tá fazendo isso justamente para ferrar aqui com o mercado da pessoa que criou aquela patente, sabe? Se não for algo assim descabido, horroroso, então não sei nem, acho que não tem nem de se cogitar isso daí. Mas é isso, gente, assim, não deu o horário da aula, né? Acho que até passei um pouquinho, mas muito obrigado, gente, foi um prazer tão grande. Nossa, eu fico tão feliz de estar falando isso daqui e assim, obrigado, eu amo vocês. Minha gente, palmas efusivas, né? Ele deu o show dele, não deu, não? Excelente, os slides fantásticos. Ah, você fez onde os slides, Jorge? PowerPoint, professor. Foi? Ah, porque aí você botou o detalhe no GIF por cima, né? Esse GIF por cima do... Foi um... Como que diz? Foi um modelo, um template que tinha que tinha na internet, aí eu fui lá e usei, sabe? E tem muitos templates legais. Esse template tinha um GIF, né? Pelo que eu vi.
Tipo, é uma forma lá que ele usa um negócio do PowerPoint, recurso do PowerPoint lá que... Ele tá flutuando. Aí eu acho que isso era um template do próprio PowerPoint, não? Não, não é um template do PowerPoint, é um template de uma empresa lá que fez, mas assim, eles usam um recurso do PowerPoint para fazer esse efeito tremulação. Entendi. Muito bem. Pois parabéns, Jorge, obrigado aí foi fantástico. E a gente, então, na sexta-feira tem uma aula de plantão, não é isso? Na sexta-feira a gente tem uma aula de plantão. Na segunda a gente tem uma aula com a doutora Bernadette, né? Na outra sexta uma aula de plantão. E pronto. A gente basicamente agora está por conta dos artigos, né? Vocês agora têm uma certa tranquilidade para se dedicarem a eles. Não é? Então é isso, pessoal. Então, ótima semana para vocês. E a gente vai se falando lá pelo grupo de WhatsApp, tá bom?